Os conflitos estão lá, latentes, prontos para explodir. Não tem alguém que consegue segurar todos. Entendi. Caiu a pecinha que mantinha a balança equilibrada, Isso. já era. Isso, a pecinha, porque nesse sentido é uma peça que cai. Tem outra peça que cai, começa a ficar muito forte, tipo a China. A China vai ficando muito forte. Os Estados Unidos começam a ficar paranoico, porque fala aí ela quer roubar meu trono. E aí os Estados Unidos começam a ficar com receio, começa a se movimentar. Aí a China começa a ficar mais assertiva e mais confiante. Fala, não, peraí, você não vai impedir. Agora é minha vez. Para mim isso é inevitável. E eu não sei a estranheza de achar inevitável. Por que agora a humanidade não vai querer guerra? Se ela fez guerra a vida inteira, está fazendo guerra hoje. Fez guerra ano passado, todos os anos. A China não é um... Bom, a gente já leu todas as perguntas aqui, eu não quero ficar enchendo o teu saco também, mas a China não é um caso um pouquinho diferente, porque a China, apesar de ser comunista, é uma ditadura de certa forma e tudo mais, mas eles não querem dinheiro. E aí isso muda um pouco, porque veja, será que eles atacariam os Estados Unidos, por exemplo? Não, eles no máximo vai pegar Taiwan ali e ficar em paz, na minha cabeça de noob, não é? Então, entrar em guerra com outros caras, eu só vou ali em Taiwan se for oportunidade. Então, senão... tudo bem, que seja isso. Você é o Japão, tá? É Okinawa. É a prefeitura. Prefeitura é tipo a província, o estado japonês mais pobre do Japão. Que durante mais ao sul. Oi? Mais ao sul também, né? Que é uma ilha muito próxima, que tem a maior base aérea americana da Ásia, em Okinawa. Que foi o grande confronto na Segunda Guerra, quando os americanos conquistaram Okinawa. Ali foi uma das maiores batalhas de todas. Okinawa está do lado de Taiwan. O reino do povo de Okinawa, ele era um estado vassalo da China antes. E aí o Japão foi lá, dominou, incorporou e fez virar um estado japonês. Por que a China não vai querer recuperar o seu estado vassalo? E aí o Japão, viu que a sua ilha do lado, que é Taiwan, já está ocupada pela China. Esquece se a China vai ou não dar o próximo passo. Você é o Japão. Você pode ficar parado esperando os Estados Unidos te defender. Não, você vai ter medo, receio, desconfiança e você vai começar a se movimentar. Quando você começar a se movimentar, a China não vai gostar do seu movimento. Aí a gente volta para aquele jogo, por exemplo, da armadilha de Thucydides. E quando a China conquistar Taiwan, por que a Coreia do Norte vai falar Estados Unidos não defendeu Taiwan? Será que os Estados Unidos vai defender a Coreia do Sul? Será que não está na hora de eu unificar? E aí quando o Japão olha e fala assim, vai surgir uma potência coreana. A história do Japão, só tentaram invadir o Japão através da península. O caminho é esse, pelo mar. Então é um caminho assim mais perto. Claro, tem marinha, tudo bem, mas é uma invasão difícil. Aí o Japão vê que pegou Taiwan, Okinawa está do lado que já tinha uma história com a China. Aí a Coreia unificada com a Coreia do Norte, que é uma ditadura aliada da China. Que o Japão fala assim, acabou. E a Austrália? Que está ali do lado, mais para baixo. Cu na mão ali, quietinho. Isso, falando... É que a gente vive num lugar que essas histórias, essas conversas não existem para nós. Culturalmente, historicamente. Então, o brasileiro não consegue conceber isso. Ele não entende esse raciocínio. Ele só entende o raciocínio da linguagem econômica, do negócio, do business. Que é a lógica do Trump. E nós aqui funcionamos totalmente nessa lógica. Por isso que me surpreende as pessoas terem tantas... Assim, elas podem ter opiniões, né? Mas elas terem convicções de opiniões sem perceber que... você leu a história desse negócio? Como é que acontece na humanidade? Porque eu não estou entendendo o que mudou na humanidade. Inclusive, esse é meu... Pra gente estar fazendo a mesma coisa e esperar algo diferente. Isso! Inclusive, o que eu estou pesquisando, né, para a coisa do TED, é isso. É encontrar áreas e analisar o período pré-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra e o dia de hoje.
em grandes áreas, grandes dimensões da vida humana. E pegar certas tendências específicas em cada uma dessas dimensões e comparar e ver o que acontece. Mas, assim, é um negócio muito gritante, Igor. Porque é muito igual. Aí o outro argumento é o seguinte. O Trump está tentando fazer a Rússia se afastar da China. Então ele está se aproximando da Rússia para separar a Rússia e a China. Tá. Qual é o produto principal que a Rússia tem? Gás. Isso. Gás e petróleo. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Mais que a Arábia Saudita. Tudo que os Estados Unidos não precisa e não vai comprar da Rússia é petróleo. Ele não precisa de petróleo. A Rússia precisa vender petróleo. Aí, ou gás. A Europa poderia comprar, mas a Europa já levou uma na cabeça que já aprendeu. Então, a Europa não vai comprar. E os Estados Unidos não vai conseguir convencer a Europa a comprar o gás russo de novo. Primeiro porque um dos gasodutos, que era o Nord Stream, que ligava a Rússia à Alemanha, explodiu. Os ucranianos implodiram com o negócio. Uma sabotagem. O segundo estava pronto para ser ligado e não foi porque começou a guerra na Ucrânia. Então não vai ser ligado. E a Europa aprendeu. E olha que curioso. O próprio Trump ameaçou sancionar a Europa e a Alemanha se eles ligassem o segundo gasoduto. E na época que ele fez isso, eu achei extremamente inteligente ele fazer isso. E eu concordei totalmente. Eu falei, isso é uma estratégia decente de virar e pressionar os europeus e falar, parem de se entregar para a Rússia. Só que aí ele dá cavalos de pau monstruosos, inexplicáveis, que você fala, meu, desculpa, agora você está errando. E aí já tem gente dizendo que eles vão tentar fazer um acordo do gás de novo. Só que vai ser bem difícil de convencer os europeus, eles não vão cair nessa. E aí o Trump estaria se contradizendo, porque ele é que disse para a Alemanha não fazer isso. E aí quando o Biden assume, o Biden vai lá e alivia para a Alemanha. E vira para a Alemanha e fala, tá bom, vocês podem ligar. Só que aí nem adiantou ligar, porque logo depois a Rússia invadiu e aí não teve que ligar. Mas o Biden foi lá e aliviou, fazendo uma grande besteira. Então, não dá para fazer a Europa comprar o gás. Não tem quem compre esse gás. Só a China. Você não vai afastar a Rússia e a China uma da outra tão cedo. Disso, Segundo ponto, não, então eles vão fazer outros negócios. Como eu disse, as empresas americanas perderam muito dinheiro na Rússia. Muito, muito. Porque, primeiro, elas saíram voluntariamente quando começou a guerra, por uma questão moral, de sou contra a guerra, tal, ativismo. E fecharam as operações. E parte do que elas deixaram para trás foi confiscado pelo governo russo. Você quis ir embora do meu país, agora eu vou roubar tudo para mim. Tem agora o McDonald's russo. Isso. E aí os caras perderam muito dinheiro. Alguns estudos falam em 350 bilhões de dólares que eles perderam. Que é o número que o Trump fala que ao longo de todos esses anos os Estados Unidos deu para a Ucrânia de ajuda, que não é esse número, o número é menor. Mas é um número maior ainda. Então aí você virar para uma empresa americana e falar assim, agora você vai fazer negócio na Rússia. Cara, a gente não vive no capitalismo de Estado chinês. Você, governo, não manda eu ir abrir operação em outro país. Eu só vou abrir se eu achar que é seguro, que eu não vou perder dinheiro, que eu vou reaver parte do meu dinheiro e que esse negócio é estável. Não dá para achar nenhuma dessas coisas, então nenhuma empresa americana vai lá. É muito difícil você convencer as empresas americanas a voltarem. O governo americano pode levantar sanções e nem isso vai fazer com que a Rússia fique dependente dos Estados Unidos. Só que aí a gente tem que voltar para o primeiro argumento, que era, se a China virou uma ameaça porque ela ficou rica, porque ela fazia negócio com os Estados Unidos, que lógica é essa de você fazer negócio com a Rússia para ela ficar rica para te desafiar? Assim, se você vai virar e falar para mim, nós queremos, não podemos, os Estados Unidos está fraco porque a China e a Rússia estão crescendo demais. Tá, estão crescendo demais. E aí? Então você vai ajudar eles a crescerem mais ainda? Não. Você tem que enfraquecê-los. Se os Estados Unidos não têm condições, você tem que fazer o máximo que você puder para deixar eles mais fracos. E deixar eles mais fracos não é virar para eles e falar, podem ter o território que quiser, não é virar para eles e falar,
vou fazer mais negócios com vocês e te dar mais dinheiro. Não é nada disso. Se o Trump está obcecado com uma guerra comercial, com uma guerra econômica contra a China, é porque ele deu vantagens econômicas. Ele não. Os Estados Unidos deram vantagens econômicas demais para a China. E a China enriqueceu muito de uma forma desequilibrada e injusta. Porque tem um monte de subsídios, tem um monte de esquema ou de estruturas construídas para favorecer os chineses às custas dos americanos. Claro, os americanos ganham com essa relação, ganham, mas é uma relação desequilibrada que fez com que a China ganhasse todo o capital que ganhou graças a isso. E o Trump quer exatamente acabar com isso. Então não faz sentido você ir lá e fazer isso com a Rússia agora. E não faz sentido você falar que você vai fazer um acordo com a China. E é isso que está sendo sinalizado. Se você vai entregar a Ucrânia, o que você vai fazer com Taiwan? Pois é. E as pessoas, elas não conseguiram entender, e me surpreende, porque elas começaram a gostar de geopolítica e prestar atenção no assunto. Então elas estão vendo o desenrolar. Não é que eu estou falando para elas, vamos voltar 100 anos, eu não estou querendo isso. Estou querendo que elas olhem para os últimos 10 anos. E os últimos 10 anos deixam claro que tem um desenrolar. E o desenrolar é óbvio que se você caminhar para um certo lugar, esse problema não acontece hoje, ele acontece amanhã. Se você não tirar o Hamas dali, é uma questão de tempo. Ele vai se rearmar, ele vai se preparar, vai cavar mais túnel, vai vir para uma nova rodada de ataques. Como está a situação lá? Tem 50 e poucos reféns ainda, não é? Mas agora a gente ainda tem... Tipo, esperamos que eles... A gente sabe que tem vários que estão mortos, né? Mas Isso. desses 50 e poucos, ainda tem alguns que estão vivos? A gente Provável espera? que sim. Esperamos que sim. Não tem certeza de nada. Estamos indo para a segunda fase da negociação. E essa segunda fase é para libertar o resto e aí chegar num acordo final. Só que o acordo final não satisfaz o que Israel disse desde o dia 1 que precisava acontecer. Que é o quê? É o fim do Hamas. Isso. E como é que vai resolver o fim do Hamas? Não vai ser na paz, né? Não vai ser o Trump ameaçando Hamas, você vai ver o inferno se você não abandonar as suas armas. Não existe isso. Hamas é uma organização suicida. Ele não tem medo de alguém falar que ele vai ver um inferno, que ele vai morrer. Ainda mais uma ameaça dos americanos. Os americanos vão fazer o quê? Mandar soldados para Gaza? Não vão. O Trump é um peacemaker. Ele quer a paz. Ele quer a paz a qualquer custo. E aí tem um ponto muito importante. Existem 3 jeitos de você fazer a paz. Ou eu chego aqui, cara, armado até os dentes. Domino. Viro pra você e falo assim, amigão, Igor, me dá tudo. Senão, cara, o pau vai comer. Aí você fala assim, fica tranquilo, vai ter paz. E aí, porque eu sou muito mais forte que você, não tem briga. Ou a gente senta na mesa, segunda opção, e negocia. Você cede um pouco, eu cedo um pouco, e a gente chega num consenso. Paz. A terceira é o inverso. Você chega pra mim, fala assim, eu quero tudo. Eu falo, pode levar, cara. Guerra não vai ter. Você se mostra como o fraco. Você entrega tudo que o outro lado quer. O que a gente tem que se perguntar não é só, fez a paz agora. Porque senão as pessoas não estão entendendo a geopolítica. Porque o problema não é hoje, o problema é daqui 3, 4 anos, o problema é no meio do caminho. Porque vamos imaginar que você dividiu o mundo em 3. Não tem guerra entre a Rússia, a China e os Estados Unidos. Mas a Rússia vai tentar invadir os Bálticos. Aí você vai falar assim, os Bálticos vão sucumbir só porque não tem os Estados Unidos? Desculpa, não vão. A Polônia vai sucumbir se não tiver os Estados Unidos? Não vai. A Finlândia já não sucumbiu lá atrás e já está preparada e falando assim, tudo bem, vocês vão me largar, mas eu vou lutar até morrer. Então não é que vai ter paz no mundo se você fizer isso. Vai ter um monte de guerra. Não vai ter uma guerra mundial ainda. Vai ter um monte de guerras regionais de cada um desses movimentos. Porque não é... Talvez Taiwan escolha não lutar. Até acredito nisso. Mas eu tenho certeza que a Finlândia vai lutar. Entendi. E o Japão vai lutar. Vai. Então, assim, não é que... Não, pronto, dividimos em 3, tá tudo bem, não tem guerra mundial. Não tem guerra mundial naquele momento, tem um monte de guerras regionais. Aliás, hoje nós não temos guerra mundial.
Nós só temos 2 conflitos regionais no mundo. Aliás, a Segunda Guerra Mundial e todas as guerras mundiais, as 2 guerras mundiais, só começam não sendo mundiais. Elas começam com conflitos regionais. A Segunda Guerra Mundial eram 3 países em 3 ofensivas regionais. A Alemanha na Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão na China e na Ásia. 3 guerras separadas, independentes, que só vira mundial quando os Estados Unidos entram. Quando o Japão vai lá e ataca Pearl Harbor. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.